Alô amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com os nossos pássaros cantando para completar todo esse cenário dessa maravilhosa criação de Deus. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, assim, o Evangelho sempre se repete, né? Quer dizer, há pouco tempo nós lemos esse Evangelho, não foi? E a gente está sempre refletindo sobre ele. O Senhor está sempre nos dizendo a mesma coisa, né? Como uma mãe, né? Que muitas vezes se torna repetitiva com os filhos, né? Que eles acabam perdendo a paciência com a gente, dizendo: você já falou isso? Sei quantas vezes. Faz parte da educação, né? Mas por que a gente, mãe, fala muitas vezes a mesma coisa? É para ter bastante certeza que o filho aprendeu, que ele ouviu, que ele vai seguir seu aconselhamento, né? Por isso que a gente às vezes bate na mesma tecla, né? Ainda mais quando a gente está tratando de um assunto que a pessoa pode acabar ficando como que habituada a, por exemplo, nesse caso aqui, Jesus está nos chamando a atenção sobre o fato da gente julgar outras pessoas. Então, isso pode acabar se tornando um mau hábito na gente, se a gente deixar isso continuar na nossa vida. Então, Jesus está nos chamando a atenção. O quanto é importante para a gente fazer alguma coisa para acabar de uma vez por todas com esse hábito. Ele fala bem claro assim, que não julgueis e não sereis julgados. Está no versículo 1. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Quer dizer, se alguém julgar alguém, saiba que vai ser da mesma maneira que essa pessoa vai ser julgada por Deus. Faz sentido, né? Porque às vezes a gente observa certas falhas nos outros e não reconhece as nossas próprias. Exatamente. Acho que o fato da gente observar as falhas dos outros é que a gente deveria ser mais atento para as nossas próprias, né?
Uhum. Porque o que eu vejo nos outros, eu também tenho que ver como que está em mim, né? Como que eu Acima estou, de tudo. né? Me chamou a atenção pela primeira vez, né? Eu vou chegar lá, mas eu vou ler aqui primeiro o versículo 3. Porque ele fala assim, ó: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Uma pergunta: por que você observa e não olha a trave que está no teu próprio olho? E a trave é muito maior do que um cisco. Um cisco é uma coisa mínima, né? Uhum. Hoje mesmo caiu um cisco no meu olho, quando eu estava botando um pouquinho de maquiagem. Cisco do rímel aí. Tive um pouco de trabalho, era muito pequeno, para remover. E uma trave é um pedaço de pau. Uma trave já é algo maior. Então, aí ele diz assim: olha, como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? E é algo muito comum, né? Uhum. Que às vezes você quer corrigir uma coisa em alguém que você tem o mesmo problema. Não, na realidade, geralmente é até pior. Uhum. É até pior, porque além de você ter o problema, você ainda fica querendo corrigir o problema dos outros e não o seu. Então acaba que o seu fica sendo pior do que o dos outros. Por isso que Jesus diz que o seu é uma trave, o deles é só um cisquinho. Porque se a gente tem que primeiro, né, começar com a gente. Eu me lembro que uma vez, sempre que minha madrinha, Dona Luz, me dava um livro, eu pedia a ela que me desse com uma dedicação. Eu falava assim: um livro com uma dedicação tem mais valor. Aí ela escrevia para mim. Aí uma vez ela escreveu bem assim, que o caminho mais curto para chegar até os outros é aquele que passa por você. Então tem tudo a ver com esse evangelho, né? É um pensamento bastante significativo. Não era um pensamento dela, foi escrito entre aspas. Mas um pensamento que eu sempre guardei, pensei: é o caminho mais curto para chegar até alguém, passa por mim. Né? Exatamente. Porque nesse evangelho o Senhor está mostrando isso. Que eu creio que significa o seguinte: que é mais importante que a gente se corrija a nós mesmos do que a gente ficar preocupado em corrigir os outros. A gente observa que geralmente as pessoas, quando tem essa mania, né, de julgar alguém, falar alguma coisa de alguém, às vezes eles falam uma coisa dos outros, mas o problema é dele mesmo. E geralmente não é verdade. E é dele mesmo, entendeu? Então, quer dizer, eu sei que eu já passei por essa experiência, né? De alguém falar coisas para mim e que eu falei para a pessoa: na verdade, quem tem esse problema é você, não sou eu não. Jesus fala aqui mais abaixo: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergará bem o cisco do olho do teu irmão. A gente meditou aqui no outro dia que não podemos ofender a ninguém, em hipótese alguma. Exatamente. Porque certo tipo de ofensa pode até nos levar à condenação eterna. É equivalente a matar alguém. Aí a gente viu que Jesus falou hipócrita, então parece que soa pra gente uma palavra pesada, né? Mas teve um dia que eu ouvi o padre Paulo Ricardo explicando sobre o significado desse nome hipócrita. Você se lembra? Não cheguei a ver esse episódio. Não. Já tem algum tempinho que eu ouvi isso. Eu não estou lembrando exatamente, então eu não vou passar uma informação equivocada. Mas eu só vou dizer o que eu lembro assim no momento. Padre Paulo Ricardo estava explicando que era uma peça teatral, era alguma coisa relacionada à peça teatral e à representação. Então, que esse nome hipócrita estava dirigindo-se a esse tipo de artista. Eles eram chamados de hipócrita porque representavam uma coisa.
Então que não tem bem esse significado que nós damos, né? Hoje nós dizemos que hipócrita são pessoas fingidas. É uma palavra de origem grega. Que vem. Então, e falava sobre mesmo uma apresentação de artistas gregos. Fingimento. Né? De artistas gregos. Então, hipócrita era o nome que se dava a esses artistas. Mas a gente estava lá na igreja, fomos para a igreja para fazer o vídeo, porque os rapazes estavam cortando a nossa grama. Mas acabou que lá na igreja começaram a cortar grama lá também. Então, nos vimos obrigados a voltar para casa. Bom, o bom é que o vídeo de hoje terá 2 cenários. 2 cenários. Um na igreja, um aqui em casa, né? Estamos na frente de casa. No final desse vídeo eu vou botar para vocês o vídeo que eu gravei da gente entrando aqui na rua. A igreja que nós vamos para a missa dia de semana, não temos ido porque eu ainda estou de Covid, mas são 2 minutos dirigindo até lá, muito pertinho daqui. Então a gente vai continuar, nós já estamos na parte final da nossa reflexão. Eu estava realmente refletindo sobre o versículo 5, quando Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, do teu próprio olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É interessante que parece que nesse pedaço ele até permite que a gente julgue, desde que a gente tire a trave do nosso olho primeiro, né? Se tivermos o nosso olho totalmente limpo, aí de repente pode ser até que o que a gente fala para instruir e ensinar o nosso irmão seja válido. Desde que o nosso olho esteja limpo. Ele está falando: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu também posso refletir, ou seu passarinho, viu? O passarinho às vezes vem pertinho. Eu posso refletir também assim, que o Senhor, Ele está dizendo para a gente tirar a trave do nosso próprio olho, porque uma pessoa sem trave no seu olho já é uma pessoa totalmente coerente, justa. Então, quer dizer, quando ela enxergar o cisco no olho do irmão, ela vai praticar a justiça fraterna, né? Ela vai ensinar para o irmão com misericórdia o que é certo, né? Já não vai julgar mais. Já não vai julgar, porque é diferente, né? Uma coisa é você julgar, outra coisa é você aconselhar, né? Aí nesse caso poderia aplicar ao aconselhamento, né? Afinal de contas, o conselho é um dos dons do Espírito Santo. Exatamente. Então nós devemos, né, ensinar. Sempre eu reflito nas obras de misericórdia espirituais e as pessoas, né, a fazer o que é certo, o que é errado. Então é a nossa obrigação, mas é muito diferente de que a gente julgue, né? Quando você julga, você aponta o defeito dos outros, não é assim? E quando a gente julga, a gente se sente que às você vezes é bom, nem tem certeza daquilo que a gente está realmente dizendo, e acaba a gente injustamente acusando o nosso irmão de um defeito que de repente ele nem tem. De repente nós é que temos. Entendeu? Aquele defeito, né? Então, o que acontece a gente tem que ter bastante discernimento mesmo, sempre pedir ao Senhor, me explique, porque a gente quer aprender a palavra de Deus para colocar em prática e a gente precisa conhecer a palavra de Deus, aprender da maneira como o Senhor está falando para a gente. Por isso que esse canal aqui é chamado de reflexão, que é justamente para a gente poder refletir. E vocês ajudam a gente, porque nós não sabemos tudo, não. Refletir para a gente poder colocar em ação. Então, quando o Senhor, nesse último versículo, parece que aí Ele já nos permite de julgar, desde que nós não
tenhamos trave nenhuma no nosso olho. Mas nem julgar, né? Seria para Não você, seria nem julgar. para você tirar aqui ele nos outros. Olha a diferença. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta a atenção na trave do teu próprio olho. Olha, o vocabulário de Jesus é diferente. Parece que ele está dizendo a mesma coisa, mas tem uma palavra aqui que muda tudo. A palavra-chave. No versículo 3 ele diz isso. No versículo 2 ele diz: pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Isso ele fala no 2. No 3 ele fala: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho. No 4 ele fala: ou podes dizer, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Então, viu a diferença de julgar? Ele fala aqui, julgar é uma coisa, né? Você julgar o seu irmão, o cisco do olho dele. Mas você ir lá tirar é outra coisa, não é? Ajudar o ele irmão a remover o cisco do seu enxergar olho, bem, né? porque isso faz parte de um dos nossos atributos como cristãos. Devemos instruir-nos uns aos outros, mas em primeiro lugar nós temos que arrancar essa trave do nosso olho. Eu não posso estar aqui querendo ensinar algo que eu mesmo não sigo. Não vive. Não vivo. Então é uma grande hipocrisia da minha parte se eu aconselhasse aqui algo para você que está assistindo a este vídeo, te aconselhar algo que eu mesmo não vivo. É uma grande hipocrisia. E hoje em dia hipocrisia já é falsidade, né? Não é como no tempo de Jesus, que hipócrita eram os artistas, né? Apesar de que já era usado como... Já tinha mais ou menos o mesmo significado de hoje. Significavam as pessoas falsas, as pessoas fingidas. Que não eram verdadeiras, sinceras. Porque os artistas, eles não eram sinceros, eles fingiam ser quem eles não eram, né? Como estavam representando. Que é parte da profissão deles, na realidade. Então, aí aqui tá bem assim, que... se a gente não tem trave no nosso olho, aí a gente pode enxergar bem para tirar o cisco do olho do irmão. Né? Bom, então o que nós tiramos do evangelho de hoje? Nós tiramos que à medida que a gente julgar os outros, né, seremos julgados. Na medida que a gente medir as pessoas, seremos medidos. E que... antes de julgar o cisco no olho do seu irmão, você tem que tirar a trave do seu olho. E que nós podemos, eu aprendi até que nós podemos até ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. Mas uma vez que a gente não tenha trave nenhuma no nosso. Isso é verdade. Então, quer dizer, o evangelho está nos ensinando o que nós sempre estamos sabendo. Que não temos o direito de julgar ninguém. Não temos direito de julgar ninguém. Deus é que julga. Nós não vamos julgar ninguém. Nós não somos responsáveis pelas decisões das pessoas, pelas coisas que elas fazem com a vida delas. Isso é verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e a nossa vida. Nós vamos responder por nós mesmos. Então, não é isso, né? No evangelho de hoje, nós aprendemos... que não podemos julgar. Não podemos julgar. Podemos até ajudar a tirar o cisco do olho. Mas julgar não. Exatamente. Bom, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo de hoje, né? Da nossa reflexão. E vamos pedir ao Senhor, né? Que nos dê bastante sabedoria, entendimento, para que a gente saiba bastante a definição de julgar, olhar o cisco no olho dos outros, ficar olhando
e a importância de que, ao invés de olhar, nós podemos ser até instrumento na mão do Senhor de ajudar a tirar. Né? Exatamente. Então, a gente tem que entender de que cisco o Senhor está falando, né? Então, nessa leitura de hoje, dá para a gente entender bem que cisco, ele está falando, o cisco significa a maneira como a pessoa vive, a vida da pessoa, não é isso? É. E a importância de que nós devemos primeiro cuidar para que o nosso olho esteja bem limpo, para que a gente possa depois ajudar a limpar também o olho do nosso irmão. Então é isso. Então, quer dizer, definitivamente não podemos julgar, não podemos ficar olhando. Não podemos julgar em hipótese nenhuma. Problemas de cada um. Nós não vamos responder diante do tribunal pelos erros dos nossos irmãos. Não. Nem dos meus filhos eu não vou responder. Cada um é responsável pelos seus atos. Certamente. Nem pelo Adilson. E nem eu pela Sônia. É o fato de que a gente está estudando sempre junto a palavra de Deus, pelo menos só podemos um ajudar o outro. Opa, olha o cisco, olha aí, olha o cisco, tira a trave. Porque numa família, é claro, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo está na mesma página. Então, às vezes, é natural que um não entenda o outro, um fale uma coisa para o outro, que às vezes até pensa, mas às vezes numa família nem todo mundo se conhece. Muita gente não se conhece numa família. E o fato de não conhecer é que pode nos levar a cair no pecado do julgamento. Do julgamento. Porque você julga aquilo que você não conhece, né? Certamente. Então vamos nos esforçar sempre para melhorar nesse ponto, né? E sempre lembrar que nunca julgar. Amém. Então a gente está terminando, né? Então estamos terminando o nosso encontro de hoje, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria para a gente colocar tudo em prática, o que nós refletimos aqui. Que assim seja. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela participação e continuem se inscrevendo no nosso canal e divulgando também esses vídeos para que cada vez mais vocês possam colaborar conosco neste movimento de evangelização. Obrigada. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau. Estou fazendo um vídeo da gente chegando em casa. Mostrar para vocês mais ou menos como que é aqui. Oba, agora ficamos um pouco